Pense no seguinte cenário. Você está em um relacionamento, faz tudo certo, se esforça para ser a melhor versão de si mesmo, mas um dia percebe que, sem motivo aparente, sua parceira começa a agir de forma diferente. A atenção diminui, as mensagens se tornam mais escassas, o carinho já não é o mesmo. Você sente que algo está errado, mas não consegue entender o que. Então, de repente, sem explicação convincente, ela decide terminar. Você se pergunta: o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi o que você fez ou deixou de fazer, mas sim um teste que você falhou sem nem perceber? O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos. Se você acha que já entendeu tudo sobre atração, sobre como as mulheres testam os homens, sobre o que realmente mantém um relacionamento vivo, prepare-se para ser desafiado. E a última revelação que eu trarei aqui é, sem dúvidas, a mais importante de todas. Antes de prosseguirmos, já aproveite para se inscrever no canal Black Pill Feminina, deixar seu like e comentar aqui embaixo. Você já passou por uma situação em que sentiu que foi testado sem perceber? Compartilhe sua experiência nos comentários. Agora, vamos ao ponto central: o teste feminino. Se você já ouviu falar sobre isso, talvez tenha uma visão incompleta. A maioria das pessoas acredita que os testes femininos são apenas pequenos desafios impostos para verificar a confiança do homem. Mas a verdade é muito mais profunda. Estes testes não são feitos conscientemente pela maioria das mulheres. Eles fazem parte da programação biológica feminina, um mecanismo inconsciente que visa avaliar a solidez do homem com quem ela está se envolvendo. Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, capítulo 10, páginas 5 a 8, menciona a importância da imprevisibilidade e do controle emocional nas relações. Quando um homem reage de maneira previsível e insegura a um teste, ele automaticamente perde valor. As mulheres não estão buscando um parceiro que desmorone diante do menor sinal de desafio. Elas querem alguém que mantenha o controle, que seja emocionalmente estável e que não se abale facilmente. Mas aqui está o erro fatal que muitos cometem. Eles tentam provar seu valor em vez de simplesmente demonstrá-lo. Ao cair no jogo da justificação, ao tentar explicar e argumentar quando uma mulher começa a agir de forma fria ou a testar seu limite, o homem inconscientemente mostra que não tem controle emocional. E é nesse momento que ele falha. Agora, imagine que um homem passou por isso. Ele foi testado, reagiu mal, implorou por atenção, ficou ansioso e inseguro, e perdeu sua parceira no processo. O que ele pode fazer? É possível reverter essa situação? A resposta é sim, e é aqui que entra a grande virada. Mas antes de revelar como ele virou o jogo, quero saber sua opinião. Você acredita que os testes femininos são conscientes ou apenas um reflexo instintivo da natureza feminina? Comente abaixo, e vamos continuar essa análise crítica da Red Pill. Se você assistiu até aqui, já sabe que estamos apenas começando. No próximo trecho vou revelar um conceito pouco discutido na comunidade Red Pill, algo que pode mudar sua perspectiva sobre como lidar com os testes femininos e transformar qualquer situação ao seu favor. Se está gostando do conteúdo, já compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender essa dinâmica. A maioria dos homens acredita que, uma vez que falharam em um teste feminino, a situação está perdida. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O que separa aqueles que permanecem reféns desses testes daqueles que conseguem reverter o jogo está em um único fator: a capacidade de recuperar o poder emocional. Quando um homem reage mal a um teste feminino, ele perde valor não porque errou, mas porque demonstrou instabilidade emocional. E aqui está um detalhe que a maioria não percebe. O que derruba um homem não é o teste em si, mas sua resposta ao teste. A boa notícia é que é possível mudar essa resposta. Em O Jogo, capítulo 14, páginas 20 a 25, Neil Strauss relata diversas situações em que homens conseguiram reverter testes femininos que inicialmente haviam falhado. O segredo? Indiferença calculada e controle narrativo. Isso significa que um homem pode não apenas recuperar a atração de uma mulher, mas fazê-la perceber que subestimou sua resiliência.
Vamos pegar um exemplo prático. Um homem começa a perceber que sua parceira está mais distante. Em vez de se desesperar e cobrar atenção, ele faz o contrário. Ele se afasta antes que ela tenha a chance de rejeitá-lo. Ao invés de tentar provar seu valor, ele age como se a mudança de comportamento dela não o afetasse. Isso inverte o jogo imediatamente. Por que isso funciona? Porque as mulheres testam os homens para avaliar sua segurança e independência emocional. Quando um homem responde com insegurança, ele confirma o medo subconsciente da mulher de que ele não é um parceiro forte. Mas quando ele responde com autoconfiança e despreocupação, ele se torna mais desejável. Outro autor que aborda isso de forma magistral é Rollo Tomassi, em O Livro do Jogo da Vida e das Mulheres, capítulo 7, páginas 32 a 37. Ele explica que o verdadeiro poder nos relacionamentos está na habilidade de manter o frame. Quem controla o frame, controla a dinâmica. Mas e se você já falhou em um teste? Se já demonstrou insegurança? Se já implorou por atenção? Existe uma forma de reverter? Sim. E ela passa por algo que a maioria dos homens nunca considera: a quebra completa do padrão. O cérebro humano é programado para responder a padrões previsíveis. Quando uma mulher percebe que um homem sempre reage da mesma forma, seja com insegurança, seja com necessidade de validação, ela já antecipa suas ações e perde o interesse. Mas quando esse padrão é quebrado, ela é forçada a reavaliar sua percepção sobre ele. Um exemplo real disso pode ser visto no caso de um homem que, após uma separação, desapareceu completamente. Sem mensagens, sem contato, sem tentativas de reconciliação. Um mês depois, sua ex-parceira, que parecia completamente desinteressada, entrou em contato perguntando como ele estava. Por quê? Porque a ausência dele criou um vazio que ela não esperava. Isso está diretamente relacionado ao conceito de escassez e valor percebido, abordado por Richard Cooper em O Homem Sem Culpa, capítulo 5, páginas 40 a 44. O que é abundante perde valor. O que é escasso se torna desejável. Agora, aqui está a grande sacada. Não basta simplesmente desaparecer. A virada de jogo real acontece quando a ausência é combinada com uma evolução perceptível. Se um homem some por um mês, mas volta exatamente igual, nada muda. Mas se ele desaparece e retorna mais confiante, mais social, mais envolvido com novas atividades, ele força sua ex a reavaliá-lo. E é isso que separa aqueles que continuam presos ao ciclo de falhar nos testes daqueles que finalmente assumem o controle. Agora quero saber, você já experimentou essa virada de jogo? Já percebeu como a escassez pode mudar a percepção feminina? Deixe seu comentário abaixo. Se você acha que isso foi revelador, espere até a próxima parte. Lá, vamos abordar o erro oculto que mesmo os homens mais experientes continuam cometendo e que anula completamente seus esforços. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Esse conhecimento pode ser a chave para transformar sua vida. Agora que já entendemos como reverter um teste feminino e recuperar o controle da narrativa, precisamos abordar um erro que mesmo os homens mais experientes continuam cometendo. Um erro que anula completamente seus esforços e faz com que percam o respeito da mulher, muitas vezes sem nem perceberem. Esse erro se chama suposição de validação permanente. Muitos homens acreditam que, uma vez que conquistaram uma mulher, seu valor está garantido. Eles pensam que por terem passado nos testes iniciais, não precisam mais provar sua solidez emocional. E é exatamente nesse momento que começam a perder. Rollo Tomassi, em A Manipulação Feminina, capítulo 9, páginas 45 a 50, alerta para o perigo de um homem se acomodar na ilusão da segurança. Ele explica que, biologicamente, as mulheres estão programadas para reavaliar constantemente o valor do parceiro. Isso significa que um homem nunca pode baixar a guarda completamente. O que acontece quando um homem acredita que seu status no relacionamento é permanente? Ele se torna previsível. Ele se torna reativo. Ele deixa de ser o prêmio. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Os testes femininos não desaparecem. Eles apenas mudam de forma. No início do relacionamento, os testes são óbvios. Provocações, pequenas críticas, tentativas de medir a reação do homem.
Mas conforme o tempo passa, eles se tornam mais sutis. Eles se manifestam através de pequenas mudanças de comportamento, exigências emocionais e, principalmente, pela retirada progressiva da energia feminina. Robert Greene, no livro A Arte da Sedução, capítulo 11, páginas 60 a 65, explica que um sedutor nunca se torna previsível. Ele mantém um ar de mistério e desafio, garantindo que a mulher continue emocionalmente investida. O problema é que a maioria dos homens ignora esse princípio. Eles acreditam que, após a conquista, podem relaxar. Eles se acomodam, param de se cuidar, perdem o foco em suas ambições e começam a priorizar a mulher ao invés de priorizarem a si mesmos. E então surge a pior consequência possível: o desinteresse gradual da mulher. Ela começa a responder com menos entusiasmo. As conversas perdem intensidade. O desejo diminui. O respeito se dissolve. E o pior, o homem não percebe que está sendo testado. Ele acredita que isso é apenas uma fase passageira, que pode resolver a situação com mais esforço, mais carinho, mais atenção. Mas tudo isso só agrava o problema. O segredo para evitar esse ciclo é simples, mas exige disciplina. O homem deve continuar evoluindo independentemente do relacionamento. Richard Cooper, em O Homem Sem Culpa, capítulo 6, páginas 50 a 55, chama isso de mentalidade do primeiro lugar. Ele explica que um homem só mantém o respeito da mulher se continuar sendo visto como alguém valioso, e esse valor não vem do que ele faz por ela, mas do que ele representa no mundo. Agora, imagine dois cenários. No primeiro, um homem entra em um relacionamento e gradualmente faz da mulher o centro da sua vida. Ele ajusta sua rotina para agradá-la, passa a priorizar os desejos dela acima dos seus próprios e perde a energia de crescimento que o tornou atraente para ela em primeiro lugar. O que acontece? Ele se torna previsível e perde valor. No segundo cenário, outro homem entra em um relacionamento, mas mantém seu foco no seu propósito. Ele continua investindo em sua evolução, mantém sua vida social ativa e jamais permite que a relação o torne complacente. O que acontece? Ele continua sendo visto como alguém de alto valor, alguém que não pode ser facilmente substituído. A diferença entre os dois? O primeiro achou que o trabalho havia acabado. O segundo entendeu que o jogo nunca termina. Agora quero saber, você já percebeu esse padrão em algum relacionamento seu ou de alguém que conhece? Já viu homens que perderam o respeito da mulher por terem se acomodado? Escreva nos comentários. Se tudo isso já abriu sua mente, espere até o final do vídeo. No último trecho, vou revelar o princípio mais poderoso de todos, aquele que separa os homens que estão sempre no controle dos que são constantemente testados e descartados. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Não perca o desfecho desse conhecimento que pode mudar sua vida. Agora chegamos ao ponto mais importante de todos. O princípio que separa os homens que sempre mantêm o controle daqueles que são constantemente testados e descartados. Se você absorver essa última lição, terá em mãos a chave para nunca mais ser refém dos testes femininos. Tudo se resume a um conceito fundamental: ser insubstituível. Mas o que realmente significa ser um homem insubstituível? Muitas pessoas acreditam que isso tem a ver com dinheiro, status ou aparência. Embora esses fatores possam aumentar o valor de um homem no mercado de relacionamentos, eles não são suficientes. Rollo Tomassi, em O Imperativo Masculino, capítulo 12, páginas 70 a 75, explica que o verdadeiro diferencial de um homem está em sua mentalidade de abundância e autossuficiência emocional. Isso significa que um homem insubstituível é aquele que não depende da validação feminina para se sentir completo. Ele não implora por atenção, não se desespera quando uma mulher se afasta e jamais baseia sua autoestima na aprovação dela. E aqui está o detalhe mais importante. Mulheres percebem isso instintivamente. Elas sabem diferenciar um homem que tem opções de um homem que vive com medo de perdê-las. E é exatamente isso que define o nível de respeito que elas terão por ele. Richard Cooper, em O Homem Sem Culpa, capítulo 8, páginas 60 a 65, fala sobre a importância da posição de poder. Ele explica que um homem que sabe que tem valor
Nunca se coloca em uma situação onde precise negociar sua dignidade por atenção. Isso significa que, se uma mulher começar a testar seu valor, você não deve entrar no jogo dela. Deve mostrar que está acima dele. Veja este exemplo. Uma mulher começa a agir de forma fria e distante. O homem inseguro imediatamente reage tentando recuperar a atenção dela, enviando mensagens carentes, perguntando o que está errado, tentando consertar a situação. Ele acredita que está demonstrando interesse, mas na verdade está apenas confirmando que ela tem mais valor do que ele na dinâmica. Agora, veja como um homem insubstituível lida com isso. Ele percebe a mudança, mas não reage emocionalmente. Ele segue focado em sua própria vida, mantém sua postura e, em vez de correr atrás, se distancia antes mesmo que ela perceba que queria que ele fizesse isso. Ele mostra, sem precisar dizer, que não aceita migalhas de atenção e que sua vida é mais importante do que qualquer jogo emocional. O resultado: a mulher sente que ele é diferente. Ela percebe que não pode manipulá-lo como faz com os outros. E é exatamente isso que faz com que ela o veja como um homem de alto valor. Esse é o ponto que encerra todo o ciclo. O homem que controla sua realidade sempre será desejado, respeitado e admirado. Se você realmente quer ser um homem que nunca mais falha em um teste feminino, lembre-se disso. O segredo não está em aprender a passar nos testes, mas em viver de uma forma que os testes se tornem irrelevantes. Agora me diga, este vídeo fez você enxergar algo que antes passava despercebido? Você já falhou em um teste no passado? Como lidou com isso? Escreva nos comentários sua experiência. Se esse conteúdo abriu sua mente, não pare por aqui. Eu separei 2 vídeos que vão aprofundar ainda mais esse conhecimento. Clique em um deles agora e continue essa jornada de transformação. E claro, antes de sair, se inscreva no canal Black Pill Feminina. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender essa realidade. Nos vemos no próximo conteúdo.